Olá, olá! Vamos chegando, amigos da Reumatologia SP. Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live da Reumatologia SP. Hoje teremos um assunto super interessante, com uma grande frequência, uma grande procura, muitas perguntas. Espero que o pessoal entre cheio de dúvidas e saia satisfeito. Eu tenho um grande convidado hoje, uma pessoa que daqui a pouco eu apresento. Pessoa com um grande currículo, um interesse enorme nesse assunto, um pesquisador da área. Vai ser um prazer enorme conversar com ele. É uma pessoa adorável. Quem não conhece vai perceber que é um querido. Olha quanta gente entrando aqui. Então hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, muito além da dor. Porque a fibromialgia não é só uma questão de dor e ela tem muitas interfaces, muitos detalhes, muitos aspectos para a gente discutir. Vamos lá, nosso convidado está. Logo, logo eu vou apresentá-lo. Olha quanta gente conhecida aqui, familiares dando força. Olha só quem está aqui. Seja bem-vindo, Provenza. Como é que vai, Marcos? Muito obrigado. Melhor agora com a sua presença. Obrigado Deixa eu pelo convite. apresentar, se é que alguém não conhece aqui, né? Nós estamos falando aqui com o Dr. José Roberto Provenza, que é professor titular da PUC de Campinas. Ele também é membro da Academia Brasileira de Reumatologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, trabalhou tanto aqui pela nossa especialidade e sempre com foco em melhorar a assistência também dos nossos pacientes. Ele é um assíduo contribuinte da Comissão de Dor, Fibromialgia e outras síndromes de partes dolorosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Isso já não sei dizer nem há quanto tempo que ele está lá na comissão, combinando, fazendo projetos interessantes, sempre muito animado, é uma pessoa muito apaixonada por esse tema. Então, aproveitem, façam perguntas à vontade, que vocês vão ver que a fonte tem muita coisa para oferecer aqui. Obrigado, hein, Marcos. Obrigado pelo convite. Agradecer à Sociedade Paulista de Reumatologia, o nosso querido Marcelo, o nosso querido Edgar, toda a sociedade e a sua diretoria, que realmente tem feito muito pela reumatologia, não só paulista, como reumatologia brasileira, uma produção fantástica de conhecimento. A Sociedade Paulista é uma fábrica de produção de conhecimento. Então, ela é fantástica. Então, só para historiar um pouquinho, estudando fibromialgia, eu comecei isso em 1985, né? Então, já são 36 anos que sou aí um apaixonado aí por esse tema, né? Embora É, é muito difícil, né? não é só você apaixonado, Provenza. Eu já acabei de ver uma mensagenzinha aqui completando a sua apresentação, que é o reumatologista mais fofo do Brasil. Então, há muitas paixões envolvidas no tema aí. Ah, eu agradeço aí essa fofura, mas muito obrigado, muito obrigado. Então, professor, logo aqui de saída nós já temos mais de 120 pessoas assistindo a gente. A noite promete, vai ser uma delícia a gente bater um papo sobre isso, né? Então, eu acho que a gente, daqui a pouco estão chegando algumas perguntas para a gente abrir aqui para o pessoal, mas é interessante você falando sobre a história, como a gente começou numa situação onde era uma doença, em boa parte desconhecida, desacreditada, os pacientes chegavam para fazer consulta cheios de queixa e muitas vezes ouviam coisas que davam um grande desapontamento, né? Um descrédito. Eu acho que o primeiro recado que a gente aprende, eu já ouvi a gente discutindo, você falando sobre isso, é que a primeira coisa é ouvir o paciente e acreditar na sua dor, para depois a gente poder estabelecer um contato, né? Se a gente não acredita naquele sofrimento, a gente não pode ser um médico atuante, né? Eu sempre falo que atender fibromialgia realmente é uma arte, né? A medicina é uma arte. Atender pacientes, nós temos que ter uma arte, além do conhecimento.
Mas, em especial, a fibromialgia, ela é diferente. Ela é diferente porque ela tem um contexto de um sofrimento permanente e contínuo de dor, né? Então, eu acho assim, é muito importante o atendimento do paciente. A adesão ao tratamento, ela se deve principalmente ao atendimento. O acolhimento do reumatologista, o acolhimento do médico a esses pacientes que são tão sofredores, que padecem, que ficam de porta em porta em busca de um tratamento, né? Então, eu acho que o reumatologista e também os clínicos, aqueles que se interessam pela doença, tem que ter o cuidado de atender os pacientes com calma, com muita paciência, né? E que os pacientes também tenham na sua expectativa também essa paciência conosco também, de se tratar de uma doença de difícil diagnóstico e de difícil controle. Falando em diagnóstico, Provenza, a gente acompanhou que existem vários critérios muitas vezes classificatórios da doença, e eu entendo que a gente teve um avanço bem considerável quando foram publicados aqueles critérios em 1990. Eles deram um certo chão, né? Deram um alento, um ponto onde se apoiar pessoas que ficavam peregrinando, um diagnóstico nenhum, e aquilo ajudou bastante. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que havia algumas limitações. E vieram outros, até mais recentemente, recém-saído em 2019. A gente fala recém porque a pandemia mexeu com o tempo, mas em 2019 saiu a proposta de novos critérios, até com participação de um colega nosso aí, reumatologista brasileiro. O que você fala sobre esses tais de critérios e como a gente trabalha essa ideia de fazer o diagnóstico fora desse contexto de pesquisa clínica? O que você me fala? Bom, a fibromialgia, ela, na verdade, os primeiros critérios nós utilizávamos, além da história clínica, nós utilizávamos os chamados tender points. Então, nós palpávamos os pontos de dor e nós compunhamos esses pontos de dor com a história clínica do paciente. Nós fomos tirando pelo subjetivismo desses tender points, de pontos dolorosos, e nós migramos, então, para uma outra situação, que é uma situação um pouco mais, talvez mais simples no diagnóstico. Então, na verdade, não é um critério diagnóstico, é um critério de classificação desses pacientes, né? Mas, no dia a dia, o diagnóstico de fibromialgia, ele se caracteriza por dor difusa pelo corpo, com mais de 3 meses de duração, normalmente acompanhado por distúrbios do sono, fadiga, muitas vezes alterações cognitivas, cefaleia, dores abdominais, muitas vezes com alteração, inclusive, da questão do humor. O humor e fibromialgia são coisas que estão sempre muito ligadas, por se tratar de crônica. Então, basicamente, fazendo isso, nós nem precisamos fazer a palpação dos tender points. Então, basicamente, a gente consegue identificar muito bem esses pacientes. Então, professor, parece que uma coisa que foi cada vez ficando mais clara para as pessoas é que vem até o muito além da dor, né? Que além da dor ser alterada, a percepção dolorosa, existem vários distúrbios funcionais. E se a gente não perguntar, às vezes o paciente acaba não citando espontaneamente se ele não encontrar espaço da consulta. Porque às vezes a queixa de dor é tão grande que ele não presta atenção nas outras coisas na hora de falar. Mas aí a gente precisa, muitas vezes, abordar esses aspectos, porque eles podem complicar uma série de aspectos da vida, né? Esses distúrbios funcionais, alguns entendem que a parte do distúrbio do humor esteja associada. E aí existe talvez um outro preconceito. Pacientes que têm fibromialgia mais depressão, com uma doença isolada, e os pacientes que têm fibromialgia, mas têm problemas do humor, com grande frequência, como você comentou. Essa questão de depressão e fibromialgia, o que você conta para a gente? Bom, isso sempre foi um problema para a gente. Eu só queria interromper um pouquinho. Você está me ouvindo bem, Marcos? Tem alguém que falou que estava meio baixo, então eu vou até aguardar. Se tiver baixo, por favor, coloca a mensagem que a gente ajusta. Mas eu estou ouvindo muito bem. A minha esposa, que é crítica, já viu falar que está um pouquinho baixo. Ah, então vamos lá. Vamos. Ela sempre tem razão, Provença, isso daí é indiscutível. Bom, basicamente, a gente sempre teve muita dúvida em relação
Provenza, você não está tratando, ao invés de tratar uma doença, síndrome de fibromialgia, você não está tratando depressão. Na verdade, a fibromialgia, você encontra hoje cerca de 25% dos pacientes com fibromialgia padecendo de depressão. Então, 75% dos pacientes não têm depressão. Tem transtornos de ansiedade generalizada, alguns têm alteração como bulimia, outros têm dificuldade de estresse pós-traumático, tem uma série de outras manifestações que não é a depressão, que são importantes no diagnóstico. Então, é fundamental, na hora do exame clínico do paciente, na história clínica do paciente, tentar identificar se esse paciente tem algum transtorno de humor, algum transtorno psicológico. Isso aí é fundamental para que a gente possa conduzir o tratamento, conduzir o diagnóstico com tranquilidade. Perfeito. Provenza, nós já estamos com 168 presentes, pessoa de todo lugar do Brasil aqui assistindo. Olha que orgulho, olha que honra dividir essa live com você. E não é só você que ganha elogio. Eu também aqui, ó, a nossa querida Cláudia Valéria falou que nós dois estamos muito elegantes e cordiais. Muito obrigado, Cláudia Valéria. Provenza, você falou do diagnóstico diferencial e um outro conceito que às vezes as pessoas discutem é se a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Alguns falam, poxa, mas você precisa fazer exame para descartar outras doenças. Será que isso é verdade? Desde aquela paciente que chega com 6 meses de doença, ou aquele que chega com 20 anos de doença? Quais são as dicas sobre isso? Eu acho que as pessoas que colocam como doença, como exclusão, é porque, na verdade, eu tenho a impressão que tem dificuldade em fazer o diagnóstico. Porque, para aquelas pessoas que estão mais acostumadas com o diagnóstico de fibromialgia não é diagnóstico exclusivo. O que é importante é que a gente faça diagnóstico diferencial com outras enfermidades. Isso é extremamente importante. Exemplo, né? Nós temos aí a fibromialgia, diagnóstico diferencial com as outras miopatias, né? Nós temos que tomar cuidado realmente com as outras doenças que fazem fronteira com a fibromialgia. Doenças metabólicas, o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, o hiperparatiroidismo, o diabetes mellitus, né? Doenças neurológicas, né? A miastenia graves, né? A esclerose múltipla, né? Precisa tomar muito cuidado na hora do diagnóstico da fibromialgia de nós não estarmos diante de uma outra enfermidade, né? Outra coisa interessante, fármacos, medicamentos que o paciente está tomando, muitas vezes dão um quadro de dor difusa pelo corpo. As estatinas, os diuréticos, o próprio corticoide a longo prazo, isso pode acontecer, né? Tem várias enfermidades, inclusive muito cuidado em pacientes com um pouco mais de idade, que apresenta, por exemplo, emagrecimento, queda do estado geral, anorexia, doenças neoplásicas, o câncer, síndromes paraneoplásicas. Então, nós temos que ter muita atenção com o diagnóstico diferencial. Nem tudo que dói o corpo todo é fibromialgia. Provenza, deixa eu aproveitar aqui. Talvez se você tiver um fone de ouvido, fique melhor. Você vai conseguir falar lá no microfone do fone de ouvido. O pessoal talvez escute melhor você. Vê se você consegue alguma coisa aí. Tá? Pede auxílio aí. E agora, então, enquanto a gente resolve o nosso problema de som, eu gostaria de complementar essa ideia do Dr. Provenza, é que os pacientes com fibromialgia têm uma riqueza de sintomatologia e, às vezes, existe um acomodamento do médico em relação a esse diagnóstico, atribuindo tudo quanto é sintoma à fibromialgia. Então, vamos lembrar que ela pode causar vários sintomas, mas isso não proíbe o paciente de ter outras doenças. Ou seja, a fibromialgia é aquele desafio de a gente sempre estar fazendo aquela boa medicina. Estar atento a queixas novas, a mudanças de padrão, sempre escutando o paciente e sabendo equilibrar, né? A hora que a gente tranquiliza, isso é um sintoma que a gente pode contornar e que hora que a gente precisa investigar, eventualmente, uma doença associada. Lembrando que se as doenças estão associadas, elas podem se modificar um pouquinho no contexto da fibromialgia. Por exemplo, alguém que tenha uma dor no ombro, por exemplo, uma síndrome do impacto, ela pode ter vários sinais de síndrome do impacto. Alguém com fibromialgia pode ter uma sensibilização tal
e várias manobras ficam positivas. E a pessoa acha que tem uma outra lesão, quando na verdade é apenas a sensibilização. Então, esses são detalhes que exigem bastante cuidado na história e também no exame físico. Houston, temos contato novamente, Provenza? Você está conseguindo me ouvir melhor, não? Acho que melhorou. Vou até aguardar o retorno do pessoal aqui. Veja Tá? se você Aí está daqui me a pouco ouvindo eles vão melhor. escrevendo aqui, a gente vai vendo se o som melhorou. Mas, Provenza, agora que você já voltou aquecido, já tem uma pergunta super atual aqui para você. Quero ver se você adivinha. Querem saber sobre o uso de cannabis medicinal, uma coisa que está aparecendo de monte na mídia, também carregado por outros diagnósticos, outras indicações, e o pessoal está correndo atrás disso. Em que pé que nós estamos nesse conhecimento? Bom, essa é uma situação que, eu diria assim, nós ficamos extremamente empolgados com a chegada da cannabis como uma alternativa no tratamento da, da fibromialgia. Eu acabei de fazer um grande levantamento a respeito de cannabis na fibromialgia e tem trabalhos mostrando que ela é eficaz e tem trabalhos mostrando que ela tem pouca efetividade no tratamento. O que a gente tem percebido que o canabidiol, quando ele é associado ao THC, ele tem um efeito realmente, eu diria, mais eficaz no tratamento da dor, mas nem sempre melhora a questão da fadiga nos pacientes com fibromialgia. A questão da dor melhora. O canabidiol, isoladamente, eu tenho visto, pelo menos no histórico de alguns pacientes que eu já tratei, com efeito um pouco pequeno, não tão expressivo. Então, eu diria que os estudos estão chegando, eu tenho a impressão que nós vamos ter a oportunidade de usar numa dosagem mais adequada para os nossos pacientes, mas nós precisamos de estudos maiores. Nós precisamos de estudos randomizados, controlados, duplo cego, para poder ter realmente a eficácia que nós estamos buscando com o canabidiol, com THC. Você sabe, por vezes, isso me lembra um professor da faculdade que ele me dizia que nós dizia a todos os alunos, nós não devemos ser o primeiro médico a prescrever e nem o último. Então é importante que a gente acompanhe essas evoluções, mas vamos lembrar que você bem comentou que a maior parte dos estudos que aponta resultados positivos faz uso combinado desses dois compostos e que a gente ainda está observando questões preocupantes em potencial como a dependência, né? O perfil de pacientes com dor muitas vezes até favorece a questão da dependência, então a gente precisa aprender se isso será um problema no futuro ou não. A outro aspecto é a duração, né? Você falou grande não só em número de pessoas, mas é o tempo que mostra para a gente, né? Quantos pacientes começam um tratamento com tanta esperança, tanta empolgação, que melhoram, às vezes até dentro de um efeito placebo. Mas com o passar do tempo, tende a diminuir esse efeito placebo e a gente fica com o resultado que seria próprio da intervenção, né? Melhor dizendo. Eu já tenho novas perguntas aqui, Provenza. A Nininha da Paraíba, ela se pergunta se é fundamental fazer eletroneuromiografia. Aliás, muito interessante essa pergunta, Nininha, para a gente retomar essa questão de existem exames subsidiários para a gente fazer? Existe algum fundamental, obrigatório ao diagnóstico? Bom, foi até interessante falar sobre a eletroneuromiografia. A minha tese, que eu defendi lá atrás, em 1991, eu fiz sobre eletroneuromiografia. E, de fato, a eletroneuromiografia para a fibromialgia, também com relação à neuropatia de fibras finas também, o efeito praticamente é quase que nenhum, né? A única coisa que a gente observa quando a gente insere as agulhas da eletroneuromiografia, que o paciente com fibromialgia ele tem dificuldade para relaxar. Portanto, dá uma interferência muito grande na inserção de agulha. Então, não é um bom exame, né? Não existe exame específico para a fibromialgia, né? A polissonografia, ela é um exame interessante para você verificar se, juntamente com a fibromialgia, o paciente tem um distúrbio de sono, né? Mas ele não é um exame indicado para você fechar o diagnóstico de uma fibromialgia, né? A termografia. A termografia também já tem vários estudos mostrando que para a fibromialgia ele não tem
não tem um significado importante, né? Aliás, porque ele tem muitos vieses, né? E realmente ele pode ser confundido com outras situações. Então, recentemente, agora em janeiro e fevereiro deste ano, o que nós temos aí, alguns trabalhos com PET scan, mostrando, inclusive, um quadro de neuroinflamação na fibromialgia. E cada vez mais nós estamos pensando realmente que possa existir, dentro daquele quadro da dor nociplástica, aquela dor ao nível do sistema nervoso central, alguma coisa que possa ter uma relação também com o processo inflamatório. Então, a chamada neuroinflamação, ou então chamado de uma gliopatia. Então, possivelmente, a gente vai começar a chegar mais próximo aí aos exames. E lembrar um pouquinho também que a questão genética também tem sido uma coisa interessante. Foram 120 genes já estudados e nós já temos 4 genes aí relacionados com a fibromialgia. Perfeito. O Provenza, eu acho que tem acho que uma coisa que é interessante a gente deixar claro é que tem muita coisa promissora, né, em termos de pesquisa, né? Você tocou nesse negócio de neuroimagem, eu tenho a impressão que nós vamos crescer demais nessa área. Mas no momento, na prática clínica mesmo, o que a gente faz exame é para diagnóstico diferencial, né? Para a gente pesquisar outras doenças e até para lembrar aquelas que você comentou, né? Perder um diagnóstico, às vezes, de uma miopatia, de uma doença neoplásica, coisa assim. E você falando aqui de novidades, eu tenho uma pergunta sobre novidades. A Flávia Brugger, ela gostaria de saber sobre atualizações no tratamento. Uhum. Bom, não tem a menor dúvida que a parte mais importante no tratamento dos pacientes com fibromialgia ainda é o exercício físico. Não tem a menor dúvida. Eu sempre gosto de mostrar aquela bicicleta aqui atrás, olha, dê uma olhada ali. Essa é uma cidade que tem muita bicicleta e aquilo ali ajuda. Então, o exercício físico é extremamente importante. Os exercícios aeróbicos, e na verdade eu sempre falo, para quando a gente for conversar com o paciente, tentar adequar aquilo que traz um prazer para o paciente, que o paciente gosta, para que a gente possa ter uma adesão melhor ao tratamento com exercícios físicos. Nós podemos depois falar um pouquinho sobre isso também. Mas em questão de medicamentos, nós temos que seguir aquilo que já está sacramentado, ou pelo menos autorizado para o tratamento da doença. Então, nós temos aí, basicamente, que nós temos usado muito a duloxetina, a pregabalina, que são os que a gente tem mais usado, a ciclobenzaprina, a amitriptilina. Então, são medicamentos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que ainda é o nosso carro-chefe, né? Ainda é o nosso carro-chefe. A gente tem procurado evitar um pouquinho o uso de tramadol. Muitas vezes a gente precisa utilizá-lo, mas com muita parcimônia, com muito cuidado, o tratamento com os derivados dos opioides fracos, diga-se de passagem, né? Provenza, deixa eu aproveitar o gancho aí de tratamentos. Eu tenho 2 perguntas aqui, aparentemente em cantos distintos, mas é interessante porque nós estamos falando de tratamentos não medicamentosos. O Feusales, ele pergunta sobre a estimulação transcraniana. Eu imagino que ele esteja falando tanto da magnética quanto a elétrica, né? E a Eletéia, ela está perguntando sobre um tratamento que é chamado limpeza hepática. Ela diz que ela está fazendo esse tratamento e acha que a dor está amenizando. Deixa eu só desligar o meu computador aqui, porque eu acho que é ele. Deu uma interferênciazinha aí, né? Então, enquanto o Provenza ajusta lá, eu vou já declarar meu conflito de interesse com o exercício físico, né? Eu fico feliz aqui, sorrio por dentro quando ele fala que a nossa âncora do tratamento é o exercício físico. Então, eu vou parodiar, né? Vou repetir o que ele fala, que o segredo do tratamento, primeiro, é uma boa consulta, é uma boa interação com o paciente. E o segundo é a gente investir em coisas que estão na mão do paciente. Vocês olharem que medicamento é uma coisa externa, mas o exercício físico é uma coisa atitudinal. É uma coisa que a pessoa pode incorporar no seu dia a dia. Deve ser parte daquilo que ela faz
de maneira que aquilo se torne agradável. E aos poucos ela vai reconhecendo o quanto que isso daí pode ser de auxílio no seu tratamento. A gente também tem algumas dicas depois para ter melhor adesão ao exercício, né? Se der tempo a gente fala a respeito. Mas aí, Provenza, ficamos aí com a estimulação transcraniana e a limpeza hepática. Parece que nós estamos com um probleminha técnico, enquanto isso nós vamos batendo um papinho aqui. O Marcelo Pinheiro, nosso caríssimo presidente aqui, super dinâmico, responsável por a gente estar com tantas lives cheias de gente aí. Também. Voltei. Já lhe passo de volta a palavra, Provenza. O Marcelo estava perguntando para a gente sobre a dor nociplástica. E esse eu acho que é um conceito muito interessante, porque a gente acredita que a tendência é a gente chamar essas dores crônicas de dor nociplástica, né? A gente aprendeu aquele conceito de dor neuropática decorrente da lesão da estrutura nervosa, ou percebida como uma estrutura nervosa, aquela dor somática, mas agora está crescendo muito esse conceito da dor nociplástica. Isso fez parte, inclusive, da revisão dos critérios, da conceituação de dor pelo Comitê Internacional da IASP, né? International Association for Study of Pain. Então, esse conceito, eu acho que a tendência é ele se disseminar e é um avanço muito significativo, porque a gente começa a valorizar a participação dos elementos centrais na dor. Então, como costuma dizer um colega nosso, a dor está na sua cabeça, mas não no sentido pejorativo que muita gente ouve. No fundo, tudo que a gente sente é em nível central. A percepção consciente da dor é acima do tálamo. E quando a gente tem uma dor prolongada, em intensidade muito grande ou em tempo muito grande, isso costuma envolver desequilíbrios do sistema nervoso central, dentro desse conceito de dor nociplástica. Mas devolvo novamente as terapias, Provenza, sua vez de responder. Eu torno a perguntar para você está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo melhor. Tá bom. Eu desliguei o computador aqui, eu acho que estava atrapalhando um pouquinho. Mas é exatamente o que você acabou de dizer. Apenas complementando, é que nós temos a dor nociceptiva, né? A dor chamada neurológica ou neurogênica e a dor nociplástica, né? Então, basicamente, na dor nociplástica não há necessidade de você ter lesão tecidual. Essa é a grande diferença, né? Então, a dor nociplástica, normalmente, ela parte de uma estrutura do sistema nervoso central, né? Parece existir realmente uma sensibilidade, principalmente também nas vias descendentes analgésicas da coluna vertebral, da medula, né? Exatamente da medula, alterando realmente a percepção do paciente em relação à dor, né? Então, é diferente o que é a dor nociceptiva e da dor nociplástica. A dor nociplástica não há necessidade de ter lesão tecidual. E é essa dor que nós estamos falando aqui, é a dor da fibromialgia. Exatamente. Ok. Provenza, só para a gente não dever a resposta, sobre estimulação transcraniana, brevemente, e sobre algum tratamento chamado limpeza hepática. A revisão agora sistemática com meta-análise, acabei de ler uma revisão sistemática com meta-análise, ainda a aplicação de estimulação transcraniana, né, tem dado resultados pequenos e pouco duradouros. Então, nós não temos indicado ainda essa terapia por falta ainda de uma evidência mais pesada, mais robusta, né? E limpeza hepática, na verdade, eu acho que essa é uma situação que eu desconheço, eu nunca, não tive nunca nenhum paciente me contando sobre isso, né? Mas isso nós não conhecemos pelo menos dentro da medicina, ou pelo menos dentro da nossa especialidade, essa oportunidade de tratar uma doença tão complexa como é a fibromialgia, com uma situação dessa como limpeza hepática. Eu acho que isso aí nós podemos deixar de lado, que eu acho que isso não tem realmente nenhuma evidência científica. Nós temos um conjunto enorme de propostas dentro da medicina alternativa, né? E o que a gente sempre salienta é que nós estamos sempre abertos, com expectativas para descobrir novas terapias, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque tem muitos aventureiros aí que acabam
lançando, fazendo uso da boa-fé das pessoas. E se você tem evidência de que alguma coisa funciona, que as coisas estão andando bem, por que não primeiro seguir aquilo que a gente tem evidência, né? E deixar as outras alternativas para quando realmente não teve bons resultados, né? E tomando sempre cuidado que algumas dessas chamadas terapias alternativas podem oferecer grandes riscos. Provenza, nós alcançamos a marca de 200 participantes com meia hora de live. É um orgulho, uma satisfação isso. Isso com problema técnico. Imagina sem problema técnico, então. Puxa vida. Provenza, vou lhe trazer outra pergunta. Não quero que você esfrie. O Gustavo Temple estava perguntando aqui sobre a relação de síndrome de Sjögren e fibromialgia. E também entre fibromialgia e a doença de Hashimoto. Então, com relação a síndrome de Sjögren, nós temos realmente visto, não só na síndrome de Sjögren, nós temos visto também em pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, também, a presença da fibromialgia. Na verdade, a fibromialgia ela pode estar junto com outras doenças, não só as doenças autoimunes, mas também todas as doenças que promovem dor. Um exemplo disso é a própria osteoartrite, a síndrome da dor miofacial, quer dizer, todo gatilho que impulsiona a dor para o sistema nervoso central, isso pode levar a um processo doloroso e piorar a situação do paciente em questão da fibromialgia. Então, a associação de doenças autoimunes como Sjögren, ela é pertinente. Hashimoto, eu tenho visto principalmente naqueles pacientes portadores de hipotireoidismo. Hashimoto com hipotireoidismo, perfeitamente. A gente tem visto muitos pacientes com dores difusas pelo corpo, né, que é próprio do próprio hipotireoidismo, que pode confundir muitas vezes com fibromialgia. Então, fica muito difícil você separar o que é a dor do Hashimoto, do hipotireoidismo, do que é realmente a fibromialgia. Talvez o hipotireoidismo esteja entre as mais frequentes mesmo, doenças associadas, né? Relembrando aquilo que a gente comentou lá no início da live, a gente não tem mais esse negócio de fibromialgia primária, secundária, não tem uma aplicação prática de dizer isso e tampouco é um diagnóstico de exclusão. Mas é importante a gente identificar se a fibromialgia está acompanhada de alguma outra doença. Aí entra o hipotireoidismo, a depressão, que você já comentou, e outras doenças inflamatórias, né? Doença de Crohn, na espondilite, artrite reumatoide. Se o diagnóstico não for feito bem dessas duas entidades, e aí um desafio maior, descobrir qual delas que naquele instante está motivando a queixa do paciente, a gente não vai ter sucesso no tratamento. Isso nem sempre é fácil, né, Provenza? Aparece uma dor e a gente precisa diferenciar o que é uma artrite ou até mais, diferenciar uma entesite de uma área de dor miofacial. Mas se a gente não se esforçar para isso, a chance de a gente indicar tratamentos equivocados é bastante grande, né? É um cuidado. Vou lhe trazer uma pergunta novinha aqui, da Cláudia Narras, Provenza. Essa é bem atual, bem importante. Ó. Se você observou um aumento dos casos de fibromialgia após a Covid-19. Bom, excelente pergunta e realmente cai muito bem, porque eu atendo muito paciente, o meu consultório tem uma quantidade muito grande de pacientes fibromiálgicos. E nesse período de Covid, eu realmente vi um aumento do número de pacientes que teve o seu quadro de fibromialgia agravado nesse período. Então, eu tive muito trabalho, eu tenho a impressão que você também e os nossos colegas reumatologistas tiveram esse problema. Os nossos pacientes que estavam indo bem, mais compensados, esse período de isolamento, esse período que, eu diria, de um grande sofrimento, e você sabe que o paciente fibromiálgico ele é muito sensível, ele é mais sensível, né? Sensível por toda a situação crônica que ele tem, né? De dor crônica. Então, esses pacientes estiveram no meu consultório, voltaram e pioraram sensivelmente do quadro de dor, de fadiga, sobretudo fadiga. Realmente, os pacientes com Covid, inclusive, que foram ao meu consultório com um quadro de cansaço, de dor difusa, muito mais intensa do que anteriormente. Pois é, aqui aconteceu isso. Até lembro que no começo da pandemia,
A gente tendo os primeiros dados sobre aquela tempestade de citocinas, aquela resposta inflamatória muito intensa, a gente ficou com muito medo dos nossos pacientes com doenças inflamatórias autoimunes, né? E o que a gente foi vendo com o passar do tempo é que esses aparentemente não tinham maior risco, maior gravidade de início, né? E, por outro lado, os pacientes com dor crônica pioraram muitíssimo. E a gente analisando o contexto, a pandemia ela encomenda um pacote que é praticamente a antítese do tratamento, né? Porque a gente vem com a campanha do fique em casa. Então, a pessoa já cortava a sua socialização, não ia fazer exercício. Muitos não tiveram atendimento médico, o médico se afastou, um serviço ambulatorial que fechou, as receitas que às vezes não foram renovadas, as pessoas preocupadas com medo, familiares adoecendo, perdas familiares ou de entes queridos. Quer dizer, foi uma pedrada, né, na verdade, para essas pessoas que já sofriam de dor. E aí eu posso dizer que, sem dúvida, que dentre os pacientes do consultório, os que mais sofreram foram os que com dor crônica, em especial aqueles com fibromialgia. Perfeito. A Rejane Pinheiro está perguntando, professor, sobre um item bem trabalhoso, sobre a fadiga. Então, o que a gente faz quando a fadiga persiste, mesmo tendo melhorado a dor? Na verdade, a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis na fibromialgia é vencer a fadiga. A fadiga é a parte mais importante. E eu vejo que para nós vencermos a fadiga, e na verdade nós não temos um remédio específico para a fadiga. Para nós vencermos a fadiga, nós precisamos dormir bem. Esse é o ponto número 1, importantíssimo, a qualidade do sono, né? Nós, principalmente, a questão de nós melhorarmos o sono, principalmente o sono não REM, né? Que o paciente descanse, isso é fundamental. Por isso é importante, quando nós fazemos a história clínica do paciente, investigar se ele tem um sono adequado, se ele adormece logo, se ele demora para dormir, se ele desperta à noite. É fundamental que a gente utilize esse tempo que nós estamos diante ao paciente para identificar a qualidade do sono. O número 2 é vencer uma barreira gravíssima que os pacientes com fibromialgia têm, a dificuldade de fazer exercício. Os pacientes com fibromialgia, eles têm cinesiofobia, eles não querem fazer exercício. Então, esse momento é fundamental, ao final da consulta, mostrar para o paciente a importância que tem de nós fazermos exercício. Evidentemente, combinando com ele o que ele gostaria de fazer, principalmente exercícios aeróbicos, né? Então, essas duas coisas que eu sinto que é muito importante. E o terceiro é usar, eu acho que os inibidores de recaptação de serotonina auxiliam bastante, e à noite também o uso, muitas vezes, da pregabalina auxilia bastante também na qualidade do sono. Então, tem um conjunto de ação que você pode melhorar a fadiga dos pacientes. A gente faz a live às 20h21, né? Para dar tempo de desligar o celular, apagar a luz, tirar o ruído, para fazer higiene do sono, né, professor? Porque isso daí é importantíssimo para a gente ter um sono de boa qualidade. Mas você falou sobre a fadiga e o delogrado, queria saber se tem como a gente diferenciar a síndrome da fadiga crônica da fibromialgia. Eu diria o seguinte, os casos de síndrome da fadiga crônica, para mim, é uma doença mais autolimitada, ela tem um tempo de evolução bem mais curto, enquanto que a fibromialgia é uma doença crônica que praticamente nós não temos uma data e um momento de stop. Normalmente, a fadiga crônica nós temos, isso dura cerca de um ano e meio, mais ou menos. Alguns casos com 8 meses que eu tenho no consultório. Normalmente cursa após algum quadro infeccioso, normalmente viral. Pode aparecer quadros de poliartralgia, dor articular. Muitas vezes adenomegalia, presença de gânglios na região cervical, inguinal, axilar. Então, ela é um pouco diferente. Na fadiga crônica, eu tenho visto que os doentes padecem por um tempo bem menor do que os pacientes portadores de fibromialgia.
Perfeito. Tem uma dúvida aqui da Ana Paula Marque, Provenza, ela quer saber sobre a técnica de ILIB. Se você, eu não sei, se você não souber, eu vou pedir para ela esclarecer para a gente poder retornar. Enquanto isso, a Márcia pergunta sobre homeopatia. Nós não temos ainda evidência para homeopatia em tratamento de pacientes com fibromialgia, né? Então, eu não tenho indicado, né, pacientes para homeopatia e também não tenho nenhum doente que tenha vindo ao consultório me contando que estava em tratamento homeopático para fibromialgia. Portanto, eu tenho nenhuma experiência e não me parece ser um tratamento adequado para pacientes com fibromialgia. Perfeito. Provenza, a gente está ganhando um monte de beijo, viu? Sabia disso? Além desses coraçõezinhos, tem gente mandando beijo para a gente. Estou muito feliz. O duro é que essa live cai, senão eu passava a noite inteira. O pessoal não ia dormir direito hoje, mas com um bom motivo. Tinha fazer pergunta até esgotar o assunto. Mas falando em sono, a Flávia Gruber está perguntando se a gente usa indutor do sono. Então, eu acho fundamental. Quando analiso o sono, como eu havia falado para você, eu verifico começo, meio e fim. Se o paciente realmente ele me conta, Provenza, eu tenho muita dificuldade para iniciar o sono, eu vou para a cama às 9h30, 10 horas, e vou só pegar no sono 1h da manhã, eu não demoro muito para prescrever para um paciente desse um indutor de sono, né? Então, eu sou favorável à indução do sono e aí a gente tenta lentamente ir desmamando dessa substância para que a gente possa futuramente ele ter um sono sem indução com medicamentos. Beleza. Vou até relembrar aqui que nós estamos com esse mês especial, onde a gente está fazendo posts, fazendo essa live. A Sociedade Brasileira também tem feito posts a respeito do assunto, então não deixem de checar os assuntos, as atualizações. E um tema do post tem aqui aparecendo uma pergunta da nossa querida Nafice. Ela está querendo saber sobre o uso da melatonina na fibromialgia. A melatonina, ela tem pouquíssimos trabalhos na literatura, mas os poucos trabalhos têm mostrado que ela, para aqueles pacientes em que você não quer usar um indutor de sono, que é um medicamento um pouco mais potente, a melatonina, para alguns pacientes, tem funcionado, né? Então, é uma alternativa para quem quer, antes de introduzir o indutor de sono, exemplo, um Zolpidem, né? Falando sobre a medicação, nós podemos utilizar a melatonina como uma pré-medicação antes de uma medicação mais potente. Nas minhas mãos, a melatonina não funcionou muito bem. Então, para alguns, sim. Ok. Ó, nós temos aqui o nosso colega do interior, a live está dominada pelo interior hoje, né, Prometo? Torou com força hoje. O Fábio Segato aqui do Oeste do Estado de São Paulo perguntando sobre aquele trabalho, sobre o laser das mãos lá da USP de São Carlos. Enquanto você pensa a respeito disso, eu quero retornar que muitos pacientes têm se identificado com aquilo que você mencionou da cinesiofobia, né? Então, eu aqui, como apaixonado pelo exercício físico, insisto que existem alguns truquezinhos para a gente tentar vencer a cinesiofobia. Depois, se quiser, você até complementa aí, Proveza, quais são os seus truques. Mas eu acho que o principal é aquela frase em inglês, né, do go low, go slow. A gente tem que começar suave. A gente tem que começar com respeito, com carinho pelo corpo, pela nossa limitação física. A gente pega primeiro o hábito de se exercitar, de preferência todo dia, devagar, pouquinho. Aí a gente vai aumentando um pouco a duração. Quando a gente vê, a gente já está fazendo meia hora. Às vezes é meia hora de manhã, meia hora à tarde. Pronto, a gente já tem 1 hora de exercício por dia. Ah, agora a gente já está mais disposto. Vamos aumentar um pouquinho a intensidade. Se for uma musculação, vamos aumentar um pouquinho o peso. Se a gente for com carinho, esse esforço a mais, ele resulta em ganho. Se a gente aumenta demais, resulta em estresse que piora os sintomas. Mas se a gente aumentar na medida, pouco a pouco a gente vai ficando mais disposto e conseguindo sentir exatamente o benefício do exercício, né? Eu acho que é por aí. Com relação àquele ultrassom, aquele aparelho que foi desenvolvido na universidade pelo pessoal da física da Universidade de São Carlos, onde usa ultrassom com laser,
que são aplicado na face palmar, né? Tem duas coisas que ainda que eu tenho críticas em relação a esse trabalho. Primeiro, nós conhecendo a fibromialgia, estudando a fibromialgia, entendendo que ela tem um componente de sistema nervoso central muito importante, fica difícil nós entendermos como a aplicação de ultrassom com laser nas extremidades da palma da mão pode melhorar várias situações de dor, sono, fadiga. E a crítica maior sobre o trabalho é que o N desse trabalho e a metodologia aplicada para realmente aprovar esse trabalho como eficaz no tratamento da fibromialgia é um N pequeno. E, na verdade, a metodologia que foi realizado esse trabalho ainda carece de ser uma metodologia científica mais importante, mais evidente, que a gente possa considerar realmente. Então, o N pequeno é um trabalho que precisa ser ampliado. Eu acho que vale a pena ampliar o trabalho, estudar melhor isso, né? Mas eu acho que ainda não deve ser uma indicação para nós médicos essa terapia do ultrassom com laser. Provenza, vamos honrar o título da live, porque não é sobre dor que a gente vai falar, muito além. Por exemplo, a memória, a dificuldade de concentração, a gente vê que é uma queixa frequente. E basta perguntar, muitos pacientes falam, puxa, eu ando tão esquecido, eu já não lembro mais das coisas direito, eu vou fazer um negócio e esqueci. O que a gente tem de dado? Eles realmente têm um déficit de memória? É uma sensação? Como é que é essa história? Olha, normalmente os pacientes que se queixam de perda de memória, o que tem, não é perda de memória, né? É dificuldade, é o esquecimento, né? Ele não tem uma perda de memória, né? Vamos falar que tem um déficit, né? Um déficit de memória. Isso está muito relacionado quando você começa a fazer a conexão, muito relacionado, às vezes é o primeiro sinal, é o red flag do paciente que está entrando na depressão. Muito atento para quando o paciente chegar no seu consultório e começar a se queixar de que está perdendo parcialmente a memória, fique atento, porque aquilo ali é a ponta do iceberg que está subindo, que normalmente por baixo disso tem uma baita de uma depressão associada nesses pacientes. Lembrando que esses instrumentos de avaliação de capacidade cognitiva, todos eles a gente sabe que são profundamente afetados por distúrbios de humor, né? Como deixou bem claro. Muitas vezes pacientes com sintomas positivos, com muita ansiedade, colocam tanta coisa na cabeça, tem tantos problemas, não conseguem nem relaxar à noite para dormir, repassando os problemas, com tanta coisa lá dentro, como é que vai resgatar aquela informação que ele queria, né? Então, às vezes, essa dificuldade de memória, na verdade, porque a pessoa está sobrecarregada, fazendo demais essas conexões, esses pensamentos que consomem a energia, né? Aqui o Cício Ares Silva, ele está perguntando como diferenciar a dor da artrite reumatoide da dor da fibromialgia. Não sei se o Cício é um paciente, mas é uma pergunta bem interessante, né, professor? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que, quando nós falamos em doença reumatológica, das doenças reumáticas, nós temos um grupo de doenças inflamatórias, principalmente as doenças autoimunes, onde se encaixa a artrite reumatoide, né? E diferente da fibromialgia, uma doença relacionada com a dor crônica, principalmente em estruturas musculares. O que diferencia, então, é que na artrite reumatoide ela se caracteriza, é uma doença autoimune, que se caracteriza por um quadro de poliartrite. Normalmente é uma artrite que envolve principalmente as pequenas articulações das mãos, aos punhos, normalmente joelhos, tornozelos e pés, e é interessante porque cursa com aumento de volume, aumento de temperatura e muitas vezes aquela rigidez matinal que é muito duradoura, ultrapassando às vezes 1 hora para o paciente se aquecer. É diferente de fibromialgia, que a fibromialgia é uma dor muscular, é uma dor difusa muscular, tanto acima quanto abaixo da cintura, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Acompanhado daqueles outros sinais e sintomas que nós já conversamos aqui um pouco. Provenza, agora eu vou testar a sua agilidade. Nós estamos aqui, infelizmente, com só mais 10 minutos.
Então, vou fazer umas perguntas, tem várias interessantes. Vamos lá, debate pronto. A nossa queridíssima Sandra Watanabe perguntando sobre a telemedicina no apoio ao paciente com fibromialgia, ainda mais agora na pandemia. É o que tem salvo o meu consultório. Na época, o ano passado, salvou meu consultório, né? E normalmente a fibromialgia, e a Sandra sabe disso, esses pacientes com fibromialgia, eles precisam estar visitando mais o médico. Ele precisa estar mais vezes conosco. E a telemedicina nos ajudou muito nesse período. Principalmente a telemedicina naqueles pacientes que já tinham o diagnóstico. Então, eram pacientes que estavam fazendo retorno conosco. Foi muito bacana e realmente funcionou muito bem. A telemedicina tem que ser olhada com muito cuidado, evidentemente, né? Mas nesses casos ela funcionou muito bem. Tem uma boa levantamento da bola para você cabecear. A Babi quer saber como melhorar da dor sem ficar viciado em remédios. Mas isso aí está até fácil, acho que você está com vontade de responder. É fazer o enfrentamento com os exercícios físicos, né? E eu acho uma outra coisa muito importante, né? O paciente melhora muito também quando ele se aproxima muito desse acolhimento, o acolhimento do próprio médico. E o acolhimento, por isso que eu falo, fibromialgia, o tratamento não tem que ser dividido somente com o paciente. Ele tem que ser dividido com a família. Ele tem que ser dividido com o marido, com a mulher, com os filhos. Nós precisamos estar juntos com a família. É fundamental nós demonstrarmos essa solidariedade com essas pessoas. Elas precisam de aconchego, de carinho e atenção do médico. Isso é fundamental. O Zé Ronaldo quer saber sobre fibromialgia e espiritualidade, Provença. Olha, é uma área fantástica. Eu adoro falar sobre isso. É uma pena que nosso tempo é muito pequeno, né? Eu acho que vamos diferenciar o que é religiosidade e espiritualidade. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de buscar energias interiores, conhecimentos interiores que são fundamentais, que a gente traga isso para a superfície nossa e que possa potencializar o nosso tratamento. Eu sou muito favorável e não é só em fibromialgia. Eu procuro conversar um pouquinho com cada um dos meus pacientes, mesmo sem fibromialgia, com outras patologias, com outras enfermidades. Eu acho excelente. E lembrar que nós estamos falando disso baseado em evidência, né? Vários trabalhos super interessantes sobre isso, várias questões técnicas, a atenção, a awareness, o mindfulness, um monte de recursos, e até algumas coisas muito práticas, né? Até sobre perdão se fala na literatura, né? Pessoas que às vezes têm grandes conflitos, pessoas que são magoadas com alguma coisa, perdoar também faz muito bem para tratar a dor, né, Provença? E em cima disso, ainda eu complemento. Os pacientes que perdoam, os pacientes que têm essa espiritualidade assim cultivada, quando eles fazem ressonância magnética funcional, eles demonstram que aquelas áreas do cérebro, elas ficam encolhidas no sentido de atividade neuronal. É fantástico essa situação da espiritualidade e fibromialgia. Fundamental. Provença, Mangela Meca perguntando se há associação entre a apneia do sono e piora das doenças autoimunes. Eu poderia dizer que a apneia do sono, ela piora bastante os quadros de dor crônica, não somente da fibromialgia, mas, sobretudo, os pacientes com apneia do sono, eles têm muita hipóxia noturna, né? Essa hipóxia leva a baixa concentração de oxigênio no músculo, aumento do CO2 ali, aumento do ácido lático e muita contratura muscular. Portanto, tem muito a ver dor com isso. E veja que interessante, né, Provença, que a apneia do sono, a apneia e hipopneia do sono, está associada a uma série de distúrbios que envolvem o sistema nervoso autônomo. A variabilidade da frequência cardíaca, funcionamento intestinal, desfechos cardiovasculares. E a gente lembra que tem uma corrente de estudos em fibromialgia que valoriza muito, né, os trabalhos do Martinez e Lavin, que valorizam muito o aspecto uma espécie de uma desautonomia, dando origem a vários sintomas da fibromialgia. Então, provavelmente essas coisas estão muito ligadas. E até esse mecanismo dessa, entre aspas, desautonomia,
seria fortemente abordado, né, devidamente abordado, justamente com os exercícios físicos. As coisas todas interligadas, né? Daí o apaixonamento nosso por esse assunto, né? Perfeito. Ó, a Luciana quer saber como é que a gente combate esses efeitos colaterais da pregabalina. Nós precisamos, quando começar com pregabalina, nós temos que começar com doses pequenas. Normalmente a gente começa com 50 miligramas à noite. Após mais ou menos um período de 15 dias a 30 dias, nós podemos ir aumentando gradativamente para 75 miligramas e até 150 miligramas. Há quem use 300 miligramas por dia. Eu não consigo usar doses elevadas de pregabalina pelo sono que o paciente sente durante o dia. Isso interfere nas habilidades do trabalho, no volante. Então, eu procuro evitar. Eu não costumo ultrapassar 150 miligramas por noite. Costumo dar só à noite a pregabalina. Não costumo dar durante o dia. Veja que é um segredo até parecido com o exercício, né? Começa devagarinho, faz as pazes com o remédio, depois a gente chega na dose terapêutica, né? Primeiro uma adaptação, depois o efeito benéfico. Perfeito. Nós estamos chegando aqui no final, estou quase chorando aqui, Provenza, mas não posso esquecer o Jorge Dibes, sempre ativo aqui nas lives. Ele quer saber sobre a termografia infravermelho. É exatamente como nós falamos, né? Já no comecinho, nós tínhamos falado da termografia. Esse não é um exame que nós utilizamos para fibromialgia, tem que ficar muito bem claro. Esse não é um exame da propedêutica armada que nós usamos. Então, nós temos algumas ainda dúvidas em relação à eficácia desse exame. Então, eu não tenho prescrito a termografia e tem trabalhos na literatura mostrando que para fibromialgia ele não é eficaz. Tá. Provenza, eu tenho que encaminhar aqui para o finalmente, antes que a gente caia subitamente, sem poder dar um abraço a essas 200 pessoas que nos acompanharam nessa noite deliciosa. Quero lembrar aqui para quem está nos escutando que a próxima live da Reumatologia SP será no dia 21 de junho. Continua nos acompanhando, seguindo nossas postagens. Em breve nós divulgaremos o tema. Espero que a gente volte aqui, Provenza. Tem gente pedindo um repeteco nosso aqui. Eu estou disponível, só quero saber a data. Tem também aqui mais uma edição do curso, os colegas reumatologistas, vai ter mais uma edição do curso de EAD, Reumatologia SP, e uma tutoria ao vivo no dia 29 de maio. O tema é Medicina de Precisão em Artrite Reumatoide, com várias pessoas de grande calibre. Veja só, a doutora Ana Cristina de Medeiros, doutor Charles Castro, doutora Ieda Laurindo, só gente fina do mais alto nível. Bom, eu vou deixar ainda uns minutinhos, um minutinho para a Provenza se despedir, mas eu queria dizer que foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu agradeço muito ao convite da Reumatologia, da Sociedade de Reumatologia, uma equipe que trabalha numa intensidade, numa vibração muito gostosa. E saber que a gente tem a participação desse pessoal que nos acompanha, dos pacientes, dos colegas, é muito gratificante. A gente espera que tenha proporcionado essa mesma satisfação, essa mesma alegria para quem está nos escutando. Provenza, é com você agora. Eu também quero agradecer muito e dizer a todos os pacientes que quando forem procurar um colega reumatologista, um colega médico, procure com as suas expectativas vão com uma expectativa de otimismo, né? E com muito enfrentamento. A fibromialgia precisa não só do médico, precisa também do seu enfrentamento, do enfrentamento do paciente, né? E realmente é fundamental essa parceria médico e paciente, é fundamental, né? E converse bastante. E para nós médicos, temos que ser bastante pacienciosos, fazer uma consulta com mais calma, poder atender e examinar com calma esses pacientes. Então, não dá para fazer uma consulta correndo. Pacientes com fibromialgia necessitam de um atendimento um pouquinho mais cauteloso, né? Então, fica aí um abraço a todos, um agradecimento à Sociedade Paulista de Reumatologia. Peço perdão que meu áudio no começo deu muito problema, e um agradecimento aí ao Marcos, porque a condução da live ela só foi tão boa assim, porque realmente com a sua participação você foi brilhante. Muito obrigado aí.
Sempre um gentle, Mestre Provenza. Então, que a gente deixe esse recado final do Provenza, que a fibromialgia é uma oportunidade da gente fazer a boa medicina, baseada no médico próximo ao paciente, as duas pessoas parceiras, conversando, compartilhando as decisões. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vou deixar um abraço bem apertado a todos vocês e até a próxima.